Confundir o uso do verbo to be com o uso dos auxiliares do, does e did, principalmente na hora de fazer perguntas, é um dos fenômenos mais constantes nas aulas de inglês e eu falo por experiência própria. Foi pensando nessa dificuldade que eu desenvolvi para os meus alunos 2 regrinhas muito fáceis de memorizar que resolvem por completo esse problema. Se você quiser saber quais são essas regrinhas, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você nunca mais vai ter dificuldade em discernir entre os auxiliares do, does e did e o verb to be. Are you ready? Let's get started. Hello Padawans, how are you doing? I hope you guys are fine. Welcome to my channel. Vamos lá, vamos falar das 2 regras que acabam com essa confusão do verb to be e dos auxiliares do, does e did. A primeira regra é a seguinte: se o núcleo da sua pergunta ele tem o ser e estar, ou seja, o verb to be, que significa ser e estar, você vai precisar operar uma inversão entre sujeito e verbo para que essa pergunta funcione. Então vamos pegar um exemplo aqui para isso ficar bem claro. Por exemplo, se a gente quisesse traduzir a pergunta, você está ocupado? Se a gente fosse traduzir essa pergunta ao pé da letra, ela ficaria assim: You are busy. A gente até poderia fazer a pergunta desse jeito, mas não seria a forma correta de fazer uma pergunta genuína, digamos assim. Por quê? Porque aqui a gente tem o verb to be, que é o verbo ser e estar. Onde que ele está? Aqui é o está. Está nada mais é do que estar, só que conjugado, né? Você está ocupado? Pois bem, como a gente tem o verb to be aqui, a gente vai precisar fazer a inversão. A inversão acontece entre o verbo e o sujeito. O sujeito sempre é quem realiza ou sofre uma ação que é expressa pelo verbo. Então, a nossa pergunta ficaria desse jeito: Are you busy? Essa mesma regra vai ser aplicada a todas as outras pessoas gramaticais. Ou seja, eu, você, ela, ele, nós, vós, eles, enfim. Toda essa galera aqui, eles vão seguir a regra da inversão quando estiverem trabalhando com o verb to be em todas as suas formas. Lembrando, tá, que o verb to be no presente ele só tem 3 formas, que é o am, is e are. Simples assim. Então vamos ver essa mesma pergunta sendo utilizada com outras pessoas gramaticais, ó. Por exemplo, Am I busy? Eu estou ocupado? E no passado é a mesma coisa. No passado, o verb to be só tem 2 formas, que é was e were. Olha como é fácil. Você vai inverter da mesma forma, só que agora utilizando was e were. Por exemplo, Was I busy? Eu estava ocupado? Were you busy? Você estava ocupado? Eu vou me concentrar apenas no presente e no passado, que é geralmente onde as confusões costumam acontecer. Agora vamos ver um outro exemplo que vai introduzir pra gente a segunda regra, e essa regra eu diria que é a regra mais importante para vocês não confundirem mais as coisas. Na verdade, a segunda regra ela é uma extensão da primeira regra, porque ela compartilha da mesma pergunta inicial, que é a seguinte: o núcleo da pergunta, a pergunta que você quer fazer em inglês, tem o verb to be? Ou seja, tem o verbo ser/estar? Se sim, significa que você deve inverter. E a inversão acontece entre sujeito e verbo, como a gente já aprendeu agora há pouco. Agora, se a resposta for não, significa que você deve utilizar um dos auxiliares do, does ou did. Então, esse aqui é o resumão. Ou você inverte, porque tem verb to be, ou você acrescenta um dos auxiliares do, does ou did, porque não existe verb to be na sua pergunta. Tá vendo como é fácil? Agora vamos ver
o exemplo do qual eu estava falando agora há pouco. Você trabalha aos sábados? Se você fosse fazer essa pergunta, você utilizaria o verb to be ou utilizaria os auxiliares do e does? Aqui o que você tem que se perguntar é: essa pergunta tem o verbo ser ou estar? Eu já até peço desculpa por ser repetitivo, mas sempre se pergunte isso aqui, se o núcleo da sua pergunta tem o verbo to be. É a partir dessa pergunta base que você vai saber se vai ser preciso inverter ou utilizar um dos auxiliares do, does ou did. Sempre, portanto, se pergunte: o núcleo da minha pergunta tem o verbo to be? Não, não tem. Aqui a gente não tem nada que tenha qualquer coisa a ver com ser ou estar. Você trabalha aos sábados? Não, não tem. O verb to be, portanto, não existe nessa pergunta. E aí que entra a segunda regra, que é a mais importante do vídeo de hoje, que é a seguinte: se o núcleo da sua pergunta não tiver o verbo ser/estar, ou seja, não tiver verb to be, você vai ter que utilizar um auxiliar. No presente, os auxiliares que você vai utilizar é o do ou o does. E no passado, o auxiliar é o did. Se a gente fosse traduzir essa pergunta ao pé da letra, ela ficaria desse jeito aqui, ó. You work on Saturdays? A gente poderia fazer a pergunta desse jeito, mas ela não seria uma pergunta genuína, digamos assim. Ela seria um tipo de pergunta diferente. Poderia ser uma ironia, poderia ser algo utilizado em tom de surpresa, mas para uma pergunta genuína, uma pergunta que é pergunta mesmo, digamos assim, ela não serviria dessa forma. A gente teria que utilizar o auxiliar, já que não tem o verbo to be aqui. A gente utilizaria o auxiliar do. Onde que a gente coloca esse auxiliar? A gente coloca ele logo antes do sujeito da nossa frase, ou o sujeito do núcleo da nossa pergunta, que é o you. De novo, o sujeito é quem realiza ou sofre uma ação. Ação que é expressa com o verbo. O verbo aqui é trabalhar, né? Então, o sujeito é aquele que trabalha, é quem faz alguma coisa aqui na nossa pergunta que é trabalhar. Ou seja, é o you. Então, você vai colocar o do logo antes do you. Portanto, nós temos Do you work on Saturdays? Do you work on Saturdays? Mas e o does, Teacher Pedroso? Quando que a gente utiliza o does? O does a gente vai utilizar se a gente estiver falando de terceira pessoa no singular. Ou seja, he, she ou it. É só vocês decorarem isso aqui. Se você ainda não aprendeu isso, você pode ver uma aula só sobre o presente simples, o present simple, para esclarecer essa parte. Mas resumindo, é isso aqui. O do é o auxiliar que você vai utilizar para perguntas que tem I, you, they ou we. E o does para perguntas que tem he, she ou it. Essa mesma pergunta poderia ser feita com ela ou she. Ficaria desse jeito aqui, ó. Does she work on Saturdays? Agora eu vou colocar aqui na tela essa mesma pergunta, só que com todas as outras pessoas gramaticais para vocês terem uma ideia de como ficaria a coisa. Você viu que não é difícil, né, fazer perguntas com o do e does. É só literalmente colocar o do e does que vira pergunta. E no passado, como ficaria? No passado é ainda mais fácil. Você faz a mesma coisa, só que com o auxiliar did. Então, se eu quisesse perguntar assim, você trabalhou no sábado? Ficaria praticamente a mesma frase, só que eu colocaria o did no lugar do do e eu tiraria o S do meu sábados, que virou sábado agora, né? Então ficaria Did you work on Saturday? Did you work on Saturday? E olha que coisa linda, você usa o did com todas as outras pessoas gramaticais, não faz diferença. Então é o did com todo mundo. Olha aí na tela como fica. Did you work on Saturday? Did I work on Saturday? Did she? Did he? Did we? Did they? Enfim, todo mundo vai ficar com did e pronto, você fez perguntas no passado. Então é isso, você acabou de aprender as duas regras para você nunca mais confundir verb to be com os auxiliares do, does, did. Relembrando resumidamente as regras. Se o núcleo da sua pergunta tem o verbo to be ou o verbo ser/estar, você precisa fazer uma inversão. Inverte, por exemplo,
Are you busy? Agora, se não tem verb to be no núcleo da sua pergunta, não tem nada de verb to be na sua pergunta, você vai ter que utilizar um auxiliar, que são os auxiliares do e does para o presente e did para o passado. Por exemplo, do you work on Saturdays? Ou did you work on Saturday? Mas o vídeo ainda não terminou, vamos praticar, vamos colocar em prática o uso dessas regras em outros tipos de perguntas, na verdade outras traduções de perguntas. Então vamos lá, vou colocar algumas frases aqui para a gente exercitar junto o uso dessas regras. Então vamos aos exercícios, beleza? Número 1. Tente traduzir essa pergunta aqui para o inglês. Seu cachorro morde? Eu quero que você tente traduzir utilizando a regra que a gente aprendeu no vídeo de hoje, e por isso eu vou deixar o diagrama que representa a nossa regra aqui em cima como referência. Você pode pausar o vídeo agora para tentar responder sozinho. Legal, agora eu vou te dar a resposta para essa tradução. Ao pé da letra, seu cachorro morde ficaria Your dog bite. Agora, como aqui a gente não tem o verb to be, precisamos utilizar um dos auxiliares, do, does ou did. Nesse caso, o melhor auxiliar é o does, porque seu cachorro é ele, o seu cachorro, portanto, ele combina melhor com does. Então nós temos does your dog bite? Does your dog bite? Vamos para número 2 então. Agora eu quero que você traduza essa pergunta. Ele é doido? Ele se referindo ao cachorro, que a gente acabou de perguntar se morde, tá? Pode pausar o vídeo para tentar responder sozinho a pergunta. E aí, foi difícil? Vamos ver a resposta correta, a tradução correta? Bom, ele é doido, ao pé da letra ficaria It is crazy ou He is crazy. Aqui, como a gente está falando de um cachorro de estimação, pode ser tanto it quanto he. Como aqui a gente tem o verb to be, onde que tá? Aqui é o é ou is. Nada mais é do que ser conjugado. Portanto, a gente tem verb to be, significa que a gente precisa inverter. Então a pergunta ficaria Is he crazy? Ou is it crazy? Vamos então para número 3. Ele te mordeu? De novo, está se referindo ao cachorro aqui, tá? Ele te mordeu? Você pode pausar o vídeo e tentar responder sozinho. Vamos então à tradução correta dessa pergunta? Bom, ele te mordeu? Aqui a gente já viu que está no passado. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, ficaria It ou he bit you? Ele te mordeu? Bom, essa pergunta tem verb to be? Já deu para ver que não tem nada de ser nem estar no passado nem no presente, portanto, a gente precisa utilizar um dos auxiliares. Como a pergunta já está no passado, só sobra o did como auxiliar correto nesse caso. Então a gente coloca o did no começo da pergunta. Tem mais um detalhe, ao colocar o did na pergunta, você não precisa mais utilizar o verbo no passado. Você pode deixar o verbo no infinitivo. Então a pergunta correta fica Did it ou he bite you? Did it bite you? Did he bite you? E essa seria a pergunta correta. Vamos à última de todas, número 4. Traduza a seguinte pergunta. Ele estava brincando? Essa aqui é a pergunta que você fez sobre o cachorro que, estava olhando para você que nem um doido e que te mordeu. Então, tenta traduzir essa pergunta para o inglês. Você pode pausar o vídeo agora. A tradução correta, bom, vamos dar uma olhada. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria It ou he was playing? Bom, essa pergunta aqui tem o verb to be? Tem sim. Estava. Estava é o estar conjugado no passado e também na terceira pessoa do singular. Tá bom, se a gente tem verb to be, a gente tem que fazer a inversão. Portanto, a gente inverte o verb to be, que é o was, com o it ou he. A pergunta, então, vai ficar Was it ou he playing? Was it playing? Was he playing?
E com isso nós terminamos os exercícios da aula de hoje. E aí, foi difícil? Foi fácil? Deixa nos comentários como foi para você. Se você ficou com qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários também. That is it, Padawans. E aí, você gostou do vídeo de hoje? Ele foi útil para você? Te ajudou de alguma forma? Se este for o caso, por favor, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo para fortalecer o meu canal e também possibilitar que outras pessoas venham a conhecer esse vídeo para poder estudar, aprender mais inglês. E se você acha que os meus vídeos estão sendo úteis e que eu posso vir a trazer mais dicas que vão te ajudar no futuro, por favor, se inscreva no meu canal e ative o sininho também para que o YouTube te avise quando eu lançar novas dicas, novas aulas. Guys, é isso, eu espero de verdade, de coração, que os meus vídeos, as minhas dicas e as minhas aulas estejam ajudando vocês na sua caminhada. Eu vou ficando por aqui. Thank you so very much for watching my video and I see you guys around.